Fala galera, sejam todos muito bem-vindos à Coletiva do Juba. Quero falar hoje sobre jogador voando no treino e também sobre Yuri César, né, que seria o novo contrato do São Paulo, contratado do São Paulo aí logo após Marcos Guilherme fechar para ser o jogador de beirada. Vamos trocar uma ideia no vídeo de hoje, vai ser bem bacana, tem algumas novidades realmente sobre o treino, porque o São Paulo pode aparecer com nova escalação para jogar esse clássico contra o Palmeiras, vai ser bem importante para o nosso São Paulinos. Bom, meus amigos, deixa o like aí pra dar aquela moral no vídeo, não esquece não, vai agora lá, deixa o like aí, não esquece mesmo que você me ajuda bastante pro trabalho crescer, e você que tá afim de dar uma força aqui pro canal mesmo, realmente tá gostando do que tem sido feito, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu faço muita questão da sua companhia por aqui. O São Paulo vive um momentinho esquisitinho, né, mas eu acho que a sua companhia por aqui não tem nada a ver com o momento do São Paulo, será tudo destrinchado, todos os dias, a todos os momentos, novidades e análises, e vai ser bem bacana. Então conto muito com você aqui, fechou? Galera, eu quero lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de Bet7k. A Bet7k é uma casa de apostas excepcional, muito boa, que cresce a todos os dias, é muito bacana, tem muitos jogos ali também. Vai agora no link na descrição, no primeiro comentário fixado, veja lá a Bet7k como é que funciona, se cadastre e você pode fazer as suas apostas, fazer ali os seus palpites de futebol também na Bet7k, e você acertando você ganha uma renda extra. O que é muito importante da Bet7k, para deixar bem claro aqui, é a confiabilidade, sabe? Você pode ter confiança total, é uma casa muito séria, então você faz seus depósitos em Pix, recupera também em Pix de maneira muito rápida, sem burocracia. Só para que você tenha uma ideia, tem hoje o Flamengo Atlético Mineiro, né, que é um jogão aí que você vai ficar na dúvida que time que vai ganhar. Tem também jogos mais fáceis, como o de Corinthians e Goiás, por exemplo. Então ali, acho que o Corinthians já é uma cartinha marcada. Você tem Curitiba e Atlético do Paraná, que é um clássico paranaense bem bacana. Inter e Botafogo, Fortaleza e América Mineira. Então vá agora na Bet7k ali e faça a sua aposta. Vai ser muito bacana. Se você gosta de apostar, por ali eu recomendo muito, beleza? Valeu, Bet7k, tamo junto! Gente, então o São Paulo, ele tem agora o treino, né, que é mostrado por torcedor São Paulino. E quando o São Paulino mostra o treino, o São Paulino no São Paulo, ele lembra que ano passado aparecia muito do Benítez treinando ali no São Paulo. Toda vez que você viu o Benítez no banco, o São Paulino muitas vezes queria que ele jogasse, e aí mostrava as arrancadas de todo mundo correndo e focava no Benítez a câmera, pro São Paulino querer que Benítez entrasse. E agora eu tenho reparado que quem mais aparece nos treinamentos do São Paulo ali, mostrando que é capaz, que está em forma, está inteiro. Reparem nisso, é o Rigoni e o André Anderson. Então eu não sei qual que é a ideia do São Paulo enquanto instituição, colocando o Rigoni e André Anderson com mais destaque naqueles treinamentos. É pro Rogério Ceni escalar os caras? Porque a diretoria, hoje em dia, ela não dá pitacos, não dá palpite na escalação, e isso acho que todo mundo tem essa certeza, né? Que o Júlio Casares, ali o Belmonte, eles não escalam o time do São Paulo, quem escala é realmente o Rogério Ceni. E aí você vê o boletim de treino, Rigoni destacando e o André Anderson em destaque total. E o torcedor São Paulino tem convivido muito com esse tipo de coisa. Ou seja, Rigoni tem que jogar no São Paulo, porque o Luciano com o Caleri não encaixa e tal. Então, apesar de grande parte dos São Paulinos achar que o Rigoni não está jogando o melhor que poderia jogar, ele é um cara que sim tem como encaixar o futebol do Caleri e ajudar o Caleri a crescer, distanciar um pouquinho do Caleri, abrir aquelas zagas que ficam tão fechadinhas e fazer com que o Caleri consiga fazer os gols com facilidade. Então, curioso pensar, né, por que o São Paulo tem colocado destaque para jogadores que o Rogério Ceni não usa? E a mesma coisa se aplica para André Anderson, esse aí com muito mais qualidade mesmo. Tem sido até polêmico pensar por que o André Anderson não joga num meio campo tão fraquinho como é o de São Paulo, com Igor Gomes, com Alisson, com Nestor. Agora o Patrick apareceu para jogar, pode ser que o André Anderson surja entre os titulares contra o Palmeiras, mas não pode ser no lugar do Patrick, né, Rogerião? Agora eu quero falar um pouquinho sobre o treino e característica do André Anderson.
Galera, antes de entrar na possível contratação lá do Yuri César, o André Anderson, ele é um jogador que ele tem sim mostrado uma condução de bola melhor do que a dos outros, conduzindo mesmo, sabe? Dando aquele primeiro drible, puxando pra cá, puxando pra lá, deixando o seu marcador pra trás e ainda consegue chutar com as duas pernas. Ele fisicamente, enquanto está no campo, não o rosto, mas enquanto está no campo, lembra muito o perfil do Hernanes. Muita gente viu essa semelhança no André Anderson com o Hernanes, e o jeitão de jogar não é aquela habilidade do Hernanes, pedala, puxa com as duas pernas, mas é um cara muito jovem que tá bem magrinho, está bem em forma e poderia compor sim esse time do São Paulo Futebol Clube, principalmente numa posição de tanta necessidade que o São Paulo precisa que entre. Se você analisar direitinho o que produziu Igor Gomes, André Anderson, o Rodrigo Nestor e os próprios contundidos Sara e Alisson, não tem produzido quase nada para o time de São Paulo. São jogadores que quando muito, compõem um sistema de inteligência tática pedido, requerido pelo seu técnico Rogério Ceni. Então assim, é muito pouco para um time que quer ser campeão. Para ficar em meio de tabela, o São Paulo consegue com facilidade. Ele consegue por quê? Porque o Morumbi tem sido uma arma muito boa para o São Paulo. O São Paulo fica ali no Morumbi jogando com uma torcida que tem lotado o estádio sempre. E aí o São Paulo no Morumbi usa a sua zona de conforto para ganhar jogos e quando vai para fora perde. O Rogério Ceni não ganha jogos fora. Isso é um grande de um problema. Portanto, o São Paulo, para meio de tabela funciona, mas para almejar algo a mais, para tentar voos maiores, precisa dos seus contratados, Colorado, André Anderson, Patrick, Nicão e etc, etc. Eu não tenho dúvida de que o Rogério Ceni tem errado nesse ponto e agora, com essas imagens do treino que surgiram do André Anderson, é possível que o Rogério Ceni coloque sim o menino para jogar contra o Palmeiras titular. Vamos torcer muito por isso, que eu sei que essa é a preferência da grande maioria de nós. Gente, falando agora das contratações, logo depois do São Paulo trazer Marcos Guilherme, aquele jogadorzinho um jogadorzinho que já passou pelo São Paulo e que não deu certo em lugar nenhum, que é um jogador até que rápido realmente e que ele tem condição sim de compor um elenco de São Paulo, sabe? Apesar de tudo isso, é uma vergonha você pensar em Marcos Guilherme no São Paulo. Ninguém aqui discorda, a grande maioria pelo menos, não discorda de que é uma palhaçada. Você precisa de um reforço, mira em nomes como o de Soteldo, Lucas Moura, e aí você acorda com o Marcos Guilherme como sendo uma realidade, né? É todo um trabalho assim de especulação, é toda uma esperança que vai sendo colocada por água abaixo. E agora, não menos retumbante, importante aí, surge o nome de Yuri César, que jogou no Flamengo e também no Fortaleza. O Rogério Ceni teria indicado o Yuri César, segundo fontes da imprensa, para jogar no time de São Paulo, para ser contratado. O São Paulo, então, tendo o Yuri César, ele consegue fechar ali, no mínimo, uma necessidade de elenco enquanto pontas, né? O São Paulo tendo o Marcos Guilherme por um lado e Yuri César pelo outro, o Caleri centralizado, eu ainda acredito que esses caras joguem menos do que o próprio Caio e o Marquinhos, que estava aí até ontem. Mas o Caio tá machucado, o Marquinhos já foi embora, então realmente precisa de reforços. Vai ser interessante ver esses caras entrando para jogar. Eu me pergunto aqui até que ponto vai ser interessante você chegar para um Rigoni e colocar o Rigoni no banco de reservas, né? Para sempre. Até que ponto vai ser interessante você não contar com a recuperação do Luciano. Por outro lado, você não tem que olhar pra cara mais talvez do Éder, talvez do Toró, falar esses caras aqui chegam, né? Realmente não preciso, mas isso é bacana. O São Paulo precisa urgentemente de reforços e não é só nas pontas do campo. Por não ter o reforço nas pontas, o Rogério colocou Igor Vinícius e Reinaldo com um sistema de 3 zagueiros, o que tem funcionado bem, até que o Rogério Ceni protagoniza o rodízio. Eu acho legal falar também sobre o rodízio. Quero só encerrar o vídeo colocando uma coisa bem importante aqui, que o Rogério Ceni fez uma cagadinha no último jogo, uma babagem no último jogo. Conversem comigo sobre isso aqui.
Gente, o Rogério Ceni, ele colocou o Igor Vinícius e Reinaldo no sistema de 3-5-2 e tem funcionado. Inclusive o do Igor Vinícius saiu assistência, salvo engano, saiu até gol. Mas o Igor Vinícius, ele consegue ir até o fundo do campo e cruzar uma bola. O Reinaldo se torna um jogador bem importante quando você usa o sistema de 3 zagueiros. E aí ele vira um ala de verdade. No último jogo, o que o Rogério Ceni não conseguiu ganhar, né, ele perdeu inclusive pro Botafogo, ele entrou com o Rafinha, que era o cara que não vinha jogando no sistema de 3-5-2, e colocou também o Wellington, que era outro que não vinha jogando no sistema de 3-5-2. E ainda sacou o Miranda do time, que era um cara que vinha crescendo de produção nos últimos 3 jogos, para colocar ali a volta do Arboleda, mas ele perde o Miranda e deixando o Léo, porque o Léo não convence mais nenhum São Paulino. Então é muito difícil de você analisar o trabalho do Rogério Ceni sem criticar negativamente. Quando surge um nome de técnico para aparecer e ser contratado pro lugar dele, muito São Paulino gosta da ideia. Por quê? Porque você tem o Rafinha, que tá pior do que o Igor Vinícius no 3-5-2, Rafinha joga. Tem o Reinaldo, que está melhor do que o Wellington no 3-5-2, joga o Wellington. Você tem o Miranda, que cresceu muito de produção, tira e mantém o Léo. E os gols saem todos por aí. As carências do São Paulo são todas por aí. São Paulo trouxe Nicão, trouxe Patrick, trouxe André Anderson para ser o meia do São Paulo. E quem joga é o Rodrigo Nestor impreterivelmente, sabe? E tá jogando o Patrick porque não tem Sarri, não tem Alisson. Se não jogaria também, não jogaria o Patrick. Então o São Paulino fica se perguntando por que trouxe o Gabriel Neves se o Igor Gomes é o primeiro volante improvisado? Para que trouxe o Patrick e Nicão? André Anderson não tinha dinheiro para trazer e trouxe, e os caras não jogam. Ficam sempre no banco de reserva de jogadores que já provaram por A mais B, mas muito, provaram demais, que não vão funcionar no São Paulo. Se o São Paulino tá questionando isso aí a todo custo, a diretoria também deve estar. Então eu arrisco dizer para vocês aqui que o cargo do Rogério Ceni tá a prêmio sim. Tudo vai depender de como vai se comportar contra o Palmeiras. Mas se entrar com as escalações que têm sido recorrentes no São Paulo e ainda praticando um rodízio, tá aí o Wellington, Rafinha, o Léo, os caras não me deixam mentir, existe um rodízio gigantesco no São Paulo, tanto que no último jogo já entrou o Éder, que não vinha entrando nos anteriores. O Rogério Ceni, ele não faz só um rodízio dos titulares, ele faz um rodízio dos reservas também para todo mundo jogar. Então é uma coisa assim que ninguém acredita mais no trabalho, não tem ninguém mais botando fé no trampo do Rogério Ceni. Alguns ainda dizem, ó, a culpa não é do técnico, trocar de técnico não vai adiantar porque o problema vem de anos. E nisso eu até posso concordar em certo ponto. Trocar de técnico é o que o São Paulo tem feito sempre e não tem dado resultado. Porém, quem pede pro Rogério sair por falta de convicções, falta de ter um elenco já no fim de junho, também tem razão. Me digam o que vocês acham que o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!